O meu tema, né, é um pouco diferente, né, do tema da maioria. Inclusive, nesse seminário lá da Universidade do Minho, eu percebi isso, né? Apesar de se utilizar, em geral, das mesmas ferramentas ou de ferramentas muito parecidas, né? Das ferramentas de data science ou das mais utilizadas nas humanidades digitais, como a Eliane mostrou aí no trabalho dela, eu tento trazer um pouco disso para uma área que é mais comum da engenharia, né, do ponto de vista da mobilidade urbana, e de gestão de políticas públicas, né, no ponto de vista das políticas públicas em si. E eu vou mostrar um pouco para vocês, talvez incentivar a mais alguém querer trabalhar com isso, né? E vamos lá, né? Então, plagiando um pouco a ideia, eu acho que foi da Aline, né, que ela começou com uma apresentação de si mesmo. Vou falar um pouco de mim, né? Eu sou uma pessoa com esse nome gigantesco aí, né, mas que eu costumo resumir para Otávio Brito, que me conhece é mais fácil assim. Eu sou formado em RH, né, especialista em gestão estratégica de pessoas, em gestão de projetos de TI. Né, as minhas experiências com essa área de computação, elas são bem recentes. Né, eu me formei recentemente como técnico em desenvolvimento de sistemas e tenho tentado desenvolver soluções que possam ajudar, né, pessoas como nós nessas áreas. Né? E essa minha foto aí com essa árvore gigantesca, porque eu gosto muito da natureza em si, né? E essa foi nas minhas férias, onde eu fui visitar uma das cidades brasileiras que é considerada, né, em vários trabalhos internacionais, em ter uma mobilidade do ponto de vista internacional, que de fato é uma mobilidade, né? Que é a cidade de Londrina, né? Londrina e Curitiba são as cidades sempre referenciadas no Brasil como cidades com realmente o que é considerado mobilidade. Só que antes de chegar no tópico específico da minha pesquisa, eu preciso falar um pouco, né, dessa questão de outros trabalhos que eu fiz. Né? Quando eu entrei em humanidades digitais, eu não tinha muita noção nem do que eram as humanidades digitais, nem do que eu iria fazer dentro das humanidades digitais. Então, eu fui me descobrindo, tentando fazer um máximo de trabalhos, entrando em grupos de pesquisa, que pudessem estar o mais próximo possível dessas ideias, a fim de me conhecer um pouco e conhecer o campo, né? Me conhecer como pesquisador nesse sentido. E os trabalhos que eu acho que foram mais determinantes, né, para realmente desenvolver a minha ideia foram o trabalho de mobilidade em Japeri, que é um trabalho, né, como eu já falei dele antes outras vezes, é um trabalho que foi muito interessante, né? Toda a montagem dele para se organizar, né, para entender primeiro um problema de políticas públicas com relação à mobilidade urbana e conseguir propor soluções que sejam mais efetivas. Né? E o outro trabalho, né, que eu fiz em conjunto com o Daniel, do autônomo celular. Né? E a ideia hoje é juntar as duas coisas. Esses trabalhos e os outros que eu mostrei me fizeram responder, né, ou pelo menos chegar mais próximo da resposta para dois questionamentos que o Rodrigo tinha levantado nas aulas dele lá em Introdução às Humanidades Digitais e que sempre ficaram na minha cabeça, que é o que são as humanidades digitais e se o humanista digital precisa ser um programador, né? No meu trabalho digital como ciência, eu acredito que eu cheguei um pouco mais próximo de compreender essas coisas, né? Porque o primeiro eu queria uma determinação maior desse digital, né? Da ciência digital na humanidade. Aí eu usei nesse trabalho como referência o RIMA e o Imagine Rio, né? O RIMA como a Eliane disse, né? O repositório, né, de dados
né? Boa parte dos dados que estão ali são da Baixada Fluminense, mas acredito que também tenha dados de outras localidades, dados afins. E o Imagine Rio, né, que consegue fazer, através de uma série de uso de dados que vão desde a literatura, artes, até fotos e muitas outras coisas e relatos, eles conseguem fazer simulações de 520 anos de dados, né, da história da cidade do Rio de Janeiro. E isso me levou a essa ideia, né? Hoje, eu não acredito que é necessário saber programar para desenvolver bem as humanidades digitais, porque o digital não é só programar. Dentro do digital tá a programação, tá outros tópicos relevantes da computação, mas também tópicos relevantes da matemática, como a modelagem computacional, que é muito importante para a criação e desenvolvimento de autômatos. Acredito até que um autômato celular seja muito mais matemática do que computação, é só trazer o conceito da matemática para a programação em si. Tem ali questões de talvez engenharia de software, tem várias outras temáticas dentro do digital que não só programação. Então, dizer que o humanista digital ele necessariamente precisa programar é colocar a programação no topo da hierarquia das demais ciências que compõem o digital, e eu não acredito que ela esteja, né? Até porque o conhecimento para se atuar nas humanidades digitais tem que ser o mais pandisciplinar possível. Então, não daria para saber muito de tudo, o suficiente do que é necessário, né? Para o trabalho é o que as pessoas precisam saber, o suficiente para ter uma opinião. E o que são as humanidades digitais? No meu ponto de vista, eu ainda não sei. Posso dizer que a resposta clara para isso eu não faço a menor ideia, mas eu tenho, assim, umas crenças, né? Eu acredito que as humanidades digitais elas são a integração de pelo menos 3 ciências, né, entre as humanidades e o digital, né, e que consigam fazer algo que sozinhas essas ciências não conseguiriam fazer, ou que só a intersecção entre uma ciência e outra não conseguiriam fazer sem essa intersecção de pelo menos 3 e um resultado diferente, sabe? Como é o caso do Imagine Rio, do meu ponto de vista, para o que o RIMA está caminhando para ser, porque ele é bem diferente dos outros repositórios. E aí, por que eu resolvi pesquisar mobilidade urbana, né? Com todas essas coisas, eu pensei em fazer algo que tivesse um impacto social, né, por causa dessa ênfase das políticas públicas, e que esse impacto fosse um impacto local, né? E como eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense, resido na Baixada Fluminense e trabalho na Baixada Fluminense, eu achei que nada mais interessante do que desenvolver o meu trabalho aqui, por mais que seja bem mais complicado desenvolver ele aqui, infelizmente, né? E aí, como que funciona a minha pesquisa hoje? Em resumo, né, separando assim, em 4 tópicos macro, né, simples, entender como funciona a mobilidade urbana, né, e as análises em mobilidade urbana, selecionar um tema de análise dentro desses, replicar trabalhos similares, né, e construir um autômato, né, um similar de um autômato, né, um modelo de simulação em si, que possa fazer simulações dessas análises, né, que possa fazer mais do que analisar um cenário estático, analisar cenários que ainda não aconteceram ou que já aconteceram, ou cenários que podem ser alterados em algumas instâncias, para a gente compreender como que determinadas políticas públicas, determinadas ações governamentais ou mesmo privadas poderiam influenciar no cenário de mobilidade da Baixada Fluminense, né, no caso da minha pesquisa. No momento, né, do meu trabalho, eu estou ali no ponto 3, né? Eu estou em replicar trabalhos similares, né? Tenho conseguido fazer isso com precisão, e se tudo der certo aí,
talvez já nas próximas semanas possa estar aí na parte 4 do trabalho. E aí, para entender um pouco, né, desses pontos que eu resumi, né, eu trouxe algumas ideias assim, né, que as análises de mobilidade urbana costumam acontecer através de indicadores e índices, né? E aí tem diferença, né, dessas áreas, né? Principalmente para quem não é das áreas tipo de economia ou de negócios, né? Talvez não esteja tão familiarizado com essas diferenças. Então eu resolvi trazer aqui para a gente elucidar essa parte, né? A diferença de indicadores e índices. Segundo a ideia do Miller, né, a gente tem que o indicador, eles são uma série de informação, né, de conjunto de dados, de quantificação estatística, né, mas a ideia que resume o indicador é a ideia mais próxima, mais fidedigna da realidade. Então, exemplos de indicadores, a gente tem ali velocidade média, densidade demográfica, o tamanho da área urbana, a porcentagem, né, de escolas que tem numa área. Esses dados são indicadores, ou seja, eles são dados que são os mais fidedignos possíveis, o mais próximo possível do que a realidade daquela localidade demonstra. E aí os índices, né? Qual seria a diferença entre eles? Os índices são compostos, né, por indicadores, né? Na ideia de um outro autor, né, o índice é considerado um nível superior de união de conjunto de indicadores variáveis. Então, assim, os índices, eles costumam estar compostos de um ou mais indicadores e eles servem tanto para a gente compreender melhor a realidade no local, quanto que a gente possa fazer elucubrações, né, sobre como que está aquele espaço. Então, exemplos, né, o GPM, o IPCA, que está famoso aí na mídia, né, porque a inflação não para de subir, é um índice de inflação, né, o NPC, né, a inflação para as pessoas mais pobres, digamos assim, né, ao contrário da oficial, ela olha só para quem ganha até 5 salários mínimos, e o IMUS, né, que é o índice que eu vou tratar no meu trabalho, né. Acho que nessa segunda parte talvez fique mais clara essa ideia do índice. O índice que eu estou analisando, que pretendo usar para minha dissertação, é um índice de mobilidade urbana sustentável. E dentro dele, né, a gente tem 9 indicadores macro, e dentro desses indicadores eles são compostos no total por 87 indicadores. Então ele é bem amplo. Olhando partes de acessibilidade, meio ambiente, né, aspectos ambientais, sociais, políticos, de infraestrutura, de acessibilidade, né, do dia a dia, o quanto que as pessoas conseguem ir a pé, de bicicleta, né, para os locais, né, o planejamento de políticas públicas que existem naquela determinada localidade, o tráfego, circulação, como se dá a mobilidade, né, o transporte na região. E o sistema de transporte urbano em si, né? E essa parte seria o que é um indicador que a gente está mais familiarizado, né? Se os ônibus, se os trens, se os veículos públicos naquele local funcionam ou não, né? Esse índice, né? Ele foi escolhido porque ele agrupa, né, um número suficiente de indicadores em diversas áreas, ao contrário de outros índices. Ele não usa uma média desses indicadores, mas ele usa uma média ponderada, o que é muito relevante, já que ele vai considerar pesos diferentes para aspectos diferentes, porque há de convir, né, que as políticas em transporte, a infraestrutura e como o sistema de transporte urbano funciona, ele tem um peso diferente
em toda a dinâmica de mobilidade urbana do que os aspectos de meio ambiente, por exemplo. E aí esse índice consegue dar pesos diferentes àquilo que vai impactar de forma diferente a mobilidade urbana como um todo. Por isso que ele foi né, escolhido, né? E aí, dentro dessa ideia desse índice, a gente pode fazer, né, aquelas alterações e simulações que eu propus antes. Aí os maiores desafios, né? E eu acredito que, pelo que a Eliane falou, não são desafios que só eu passo, né? São desafios de todos que querem fazer pesquisas que envolvam dados. A coleta de dados, né? Dos maiores problemas. Por quê? No IBGE, por exemplo, geralmente a gente tem dados estruturados, né? Eu coloquei aí locais onde eu peguei dados recentemente. Né? Como nem todos os dados que se precisa para pesquisa estão no IBGE, por exemplo, então alguns vão estar no site da prefeitura local, da cidade analisada, ou de conjunto de cidades organizadas. Né? Essas prefeituras nem sempre deixam os dados lá, nem sempre tem os dados, para começar, nem sempre os dados existem. E quando eles existem, nem sempre eles estão bem estruturados. Né? Às vezes o dado está lá em uma imagem, né? Tem uma imagem com um gráfico que diz que tantas pessoas vivem na área urbana, mas é só isso, não tem nem mesmo, geralmente, um Excel disso, né, ou um outro formato. Né? Quando está assim, muito bom na prefeitura, tem um PDF lá digital. E aí, quando nem sempre dá para encontrar no IBGE, no site da prefeitura, ou outros sites governamentais, tendo a pegar dados de outros sites, né? O Movit, né? Uma plataforma assim, gigantesca, né? de dados sobre transporte público, não só do Brasil, mas de outros locais. E aí, né, a gente fez um web scrap lá da página, né, com wget, e a gente consegue, a partir daquilo, reestruturar os dados de uma forma que seja útil para a pesquisa. E parte do que a Eliane disse também, muitos dados, né, eles estão lá de forma física, né, os arquivos estão nas unidades governamentais, né. Ontem, como eu faço parte dos conselhos, né, do Conselho Municipal e do Conselho do Fundeb, né, e do sindicato, aqui do local onde eu moro e trabalho, Japeri, eu estava procurando, né, porque eu tô fazendo a revisão de um trabalho que funcionou em Curitiba, e lá os dados são bem mais fáceis de encontrar, e eu estava querendo saber se eu iria encontrar os dados similares aqui em Japeri. E aí, como eu não encontrei na internet, fui olhar os arquivos antigos que tem aqui, e encontrei aqui até dados recentes, né, sobre, digamos, a alocação, né, da população, por exemplo, quantas pessoas moram na área urbana, quantas pessoas moram na área rural, quais escolas estão na área urbana e quais estão na rural e coisas assim. E esses dados existiam, só que eles estão ainda no momento em um arquivo físico, né? Ou seja, ao trazer essa ideia para a Baixada ou para um conjunto de cidades da Baixada, eu sei que parte, né, do meu maior problema vai ser esse, né? E vou ter que acessar e talvez digitalizar parte desses dados para poder usá-los. E aí, o segundo desafio, né, como eu já comecei dizendo, é a estruturação de dados e dispor esses dados de forma útil. Aí eu dei um exemplo, né, de como se fazer isso aí
no Python, né? Então, a gente coleta um dado, às vezes, no web scraping, ele vem assim, meio torto, sem um nome, né? Sem um atributo, o que fica muito difícil de localizar algo ali no meio depois, e aí uma estruturação dele, colocando atributos, né? Podendo, assim, fazer uma pesquisa melhor. Aí eu aproveitei também para separar algumas ferramentas que eu acho úteis, né, que eu costumo usar mais, que é o Zotero. Né, se eu soubesse isso desde sempre, eu acho que eu teria bem menos problemas na minha vida. O Zotero é uma ferramenta maravilhosa. Você lê um trabalho, eu acho o trabalho útil, guarda ele lá, já pode separar as partes, os tópicos que você achou mais interessantes, e depois pesquisar diretamente por esses tópicos pela parte que você lembra, ajuda muito. Né, o Zenodo, para as anotações que forem sendo feitas, né, você registrar, né, não é em si o DOI, né, mas é uma espécie de DOI que pode ajudar ali de alguma forma para você acessar esses dados depois, ou referenciar eles, ou ter um gancho deles para outras coisas. Né? As ferramentas de IDE, né, do Python, principalmente em nuvem, porque eu não tenho um computador muito bom, né? Então o Jupyter e o Colab. A biblioteca GeoPy, que ela serve para encontrar os georreferenciadores que vão para o mapa, aqueles pontinhos no mapa são coletados através do GeoPy. O QGIS, né, para os mapas, as ferramentas QGIS em si. Eu uso bastante o MySQL, eu acho que outras ferramentas SIGBD podem ajudar bastante para organizar, né, essas questões no banco de dados, porque quando eu passo para o MySQL, eu consigo criar soluções em PHP para utilizá-lo que seja mais simples dessas buscas serem feitas para quem não necessariamente conhece de programação, porque já tem um layout e aí fica mais fácil. Né? Algumas ferramentas, né, que só tem para o Linux, como o wget, né, que funciona diretamente do prompt de comando, né, que eu tenho usado bastante, eu instalei o Linux só para poder usar, e as planilhas, né, todo o sistema de planilha, Calc, Excel, o que tiver lá no momento, ou a planilha Google eu tenho usado mais o do Google por estar na nuvem e ser mais fácil trocar essa ideia com o meu orientador. Né, e aqui, no finalzinho aqui dessa apresentação, eu deixei essa parte aqui vazia para mostrar para vocês uma parte assim das contas, né, se algo não ficou tão claro aqui, que eu peguei os dados. Né, hoje, as pesquisas nisso, né, os engenheiros, tanto civis quanto na área de transporte, que fazem pesquisas similares, eles fazem algo bem próximo disso daqui. Eles pegam o dado, aí tem lá, isso daqui são 2 indicadores, né? 2 subindicadores que vão combinar no indicador maior, né? Que é o de acessibilidade ao transporte público. Então, você tem que é a população que é atendida, né, pelo transporte público, dividido pelo número de habitantes na área urbanizada. E isso é da cidade de Curitiba. Então, esse indicador mostra que, com o tempo, né, foi caindo. Menos pessoas foram tendo acesso ao transporte público. E isso pode acontecer por uma série de fatores. Pode acontecer porque mais pessoas começaram a usar carro, né? E isso vai aparecer em um outro indicador, que tem lá, um dos 87 indicadores é esse. Ou mesmo porque o transporte foi tendo menos qualidade e as pessoas foram escolhendo outras soluções, né? Em Curitiba tem muitas ciclovias, né, para todo lado, muitas pessoas podem ter passado a usar mais, né, transportes não motorizados também. Isso vai aparecer em outros indicadores. E eu acredito que esse número aqui em 2020 possa ter abaixado tanto devido à pandemia, né? Bem menos pessoas circulando
muito mais pessoas trabalhando em home office. Então, eu acho interessante desses índices e indicadores é o quanto que eles conseguem demonstrar em conjunto da realidade local, né, com relação à mobilidade urbana. Né? E aí, para terminar, essas são as referências que eu pus nesse slide. Se alguém tiver alguma dúvida, espero não ter falado muito, né? Fiquem à vontade. Obrigado, Otávio. Parabéns. Eu não sei por que você está nervoso, Otávio. Seu trabalho está já bastante avançado, acho que bastante sólido, né? Bastante complexo. O que eu posso falar para você talvez seja dar atenção também para algumas discussões que você vai ter que colocar de definição de conceitos, né? De o que é mobilidade urbana, papel do digital na construção de políticas públicas nas cidades. Então, só procurar um pouco de literatura sobre essas coisas para deixar um pouco robusto essa parte de fundamentação, fundamentação teórica dos conceitos que você vai desenvolver depois no seu autômato, no seu experimento. Mas eu acho que o trabalho já está muito bem encaminhado, né? Então, não sei porque você está apreensivo ainda, Otávio. Está indo bem, mas o trabalho já está numa direção muito boa. Você disse que está tendo problemas com os dados em Japeri, mas pelo jeito já está conseguindo encontrar esses dados, né? Você acha que ainda tem algum risco de não conseguir fazer a simulação por falta de dados? Se eu quiser, eu gostaria de fazer sobre a Baixada inteira, porque aí eu acho que seria bem mais interessante, porque a Baixada funciona como um grande corpo, por mais que as prefeituras não vejam isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma visão pouco integrada entre as prefeituras. Como eu comecei a analisar mais o Paraná, eu percebi que o Paraná tem 399 cidades. Tem cidades pequenininhas, com 5 mil habitantes. E aí, eles se integram com as outras cidades para fazerem consórcios de saúde, consórcios de mobilidade, uma série de consórcios. Aqui a gente não faz isso. E provavelmente analisar a Baixada toda vai dar esse resultado que eu vou poder propor, de dizer assim, se a gente integrasse, ia ser muito melhor para todo mundo, né? Mas aqui de Japeri, como eu estou bem inserido nas questões, vamos dizer, nos entes governamentais daqui, eu acho que eu só não encontro dados se ele não tiver em lugar nenhum. Mas de uma prefeitura como a outra que tem problema é Guapimirim praticamente tem dado de nada. Aí eu teria que ir lá tentar convencer um vereador que isso é interessante, que talvez isso possa gerar voto para ele me deixar ver os dados. Aí é mais complicado. Talvez não saia da Baixada toda, mas Nova Iguaçu, Caxias e Japeri dá para fazer, né? Porque tem os dados. E só mais uma coisa. Eu não coloquei no slide essa questão da mobilidade, que eu fiquei muito pensando nessa ideia dos indicadores, mas eu já separei isso, né? A questão de mobilidade, né? Inclusive, é até bom que os autores nessa área, eles concordam muito na visão de mobilidade e acessibilidade, né? Mobilidade sendo o ato de poder se mover, né, de forma automotora ou mesmo não automotora numa cidade, né? Acredita-se que para existir uma sociedade moderna precisa-se ter algum tipo de mobilidade. Sem mobilidade não tem uma sociedade como a gente conhece. E a acessibilidade é um meio pelo qual as pessoas conseguem acessar isso. E aí, na ideia capitalista, a maior parte desse meio é financeira. Então, por isso que esses índices usam também essa questão socioeconômica, né? Se, por exemplo, tem um ônibus que vai daqui
por exemplo, de Japeri para o centro do Rio, tem um ônibus que vai para o centro do Rio. Só que ele custa R$13. É 1% do salário mínimo, mais ou menos. Assim, a pessoa vai e volta, ela teve uma grande facada no bolso. Então, tipo, é assustador que exista isso, né? Mas tem. Inclusive, para deixar mais robusta essa ideia, como esse semestre eu tenho que fazer a minha monografia em ciências contábeis, eu vou tratar na minha monografia, inclusive eu já entreguei o projeto, de mobilidade lá também. Só que aí eu vou fazer uma análise mais de custos, se há algum ponto ótimo entre o custo das empresas, né, e um meio de acessibilidade das pessoas. Que foi lá que eu descobri, inclusive, né, fazendo essa pesquisa para a graduação, que o valor do trem, né, do transporte ferroviário no Brasil é atrelado ao GPM. E o GPM é sempre maior que o IPCA. Eu não sei quem inventou essa lei, eu fiquei assustado quando descobri. Mas, inclusive, tem uma questão toda eleitoreira em volta. A gente tem os deputados cariocas discutindo com o prefeito, discutindo com o secretário de Educação para sair no jornal, dizendo que com o governador, né, o governador e o secretário de Transporte, que eles deveriam abaixar a passagem quando não é papel deles. Está atrelado à lei. Alguém fez uma lei assim, quer mudar, mude a lei. Eles são os deputados, se reúnam, façam uma proposta para Brasília para mudar a lei. Porque alguém foi esperto o suficiente de atrelar isso ao GPM. Quando o salário da população, quando muito mal, né, o salário mínimo é atrelado ao IPCA. No governo Bolsonaro, todos esses anos, né, o salário mínimo não alcançou nem o IPCA. Né? Então eu estou tentando abordar isso de múltiplas fontes para deixar bem fundamentado. É que eu quis trazer mais o que seria mais objetivo para ver se eu convenço alguém, né? Eu percebi naquele trabalho lá de Portugal que daqui a pouco só vai ter eu falando de mobilidade urbana e humanidades digitais. Alguém mais precisa ser cooptado para o meio, né? Eu acho que o Felipe também falou alguma coisa, né? Convencer aí a Aline, a Júlia, quem mais aí que é da nova turma? O Valber. O pessoal tem que vir aí, alguém tem que estar mais interessado em falar de mobilidade, é um tema importante. Acho que a coisa da diversidade é muita, né? Acho que dificilmente você tem dois trabalhos em humanidades digitais que estão tratando exatamente do mesmo tema, né? Então, fica tranquilo que mobilidade tem o seu espaço, né? Com certeza. Você já está na tradição do programa. O Renan fez um trabalho muito interessante de um autômato para justamente verificar a expansão do crescimento urbano a partir de indicadores, né, não usuais, né? Então, você está expandindo aí para o tema específico da mobilidade urbana e está indo muito bem, Otávio. Então, acho que o trabalho vai ficar muito, muito interessante, muito útil, né? Tem algumas coisas, né? Eu acho que você tem que fazer isso mesmo, né? Mostrar, comparar essas experiências do Paraná com a Baixada Fluminense. A gente já sabe de antemão por que não acontece a mesma coisa, por que não tem consórcio na Baixada Fluminense. Porque a intenção não é que funcione a mobilidade urbana, né, que você possa fazer licitação, né, de concessão de cada um desses serviços de transporte e lucrar em cada uma das localidades com essas concessões, né? Então, não tem muito interesse em se juntar com outros municípios para fazerem concessões através de consórcios, né? Mas eu acho que você evidenciar essas coisas, né, de onde funciona, quais são os instrumentos que poderiam ser utilizados, é interessante. Mesmo que você não precisa colocar explicitamente essas questões que a gente sabe que são off-record, né? Então, aí a gente já sabe a explicação. Inclusive, o Rodrigo caiu? Ele travou. Ah, tá. Achei que fosse só para mim.
Ele ainda está na sala ainda, mas não apareceu aqui não. Acho que ele caiu. Para mim parece que ele está aqui ainda, só não estou vendo mais, nem ouvindo, mas o nome está ali na sala. Voltei agora, estão ouvindo? Então, sim. Vai lá, você estava falando, ia começar a falar, Otávio. Não, inclusive, né, o que você disse foi é um tema ultra atual aqui. Aqui em Japeri, é até uma coisa complicada, né? Como que eu posso dizer sem ser tão comprometedor assim? O meu colega italiano até riu. O CACT, né, Fundeb, que é um conselho que eu faço parte, ele fiscaliza o que a prefeitura está fazendo com o dinheiro do Fundeb, que não é um dinheiro da prefeitura, é um dinheiro de um fundo, né, que todo mundo participa, na real, né? Tem dinheiro ali de ICMS, até o Bolsonaro queria meter a mão no Fundeb dia desses aí, por causa do auxílio. E aí, com todas essas questões, a prefeita sumiu, ou digamos assim, a prefeita, né? Simplesmente sumiram os ônibus que tinham aqui, que faziam transporte próprio no município. E aí ela fez uma licitação sem seguir nenhum dos passos da lei de licitação, inclusive não convidou o conselho, não convidou ninguém, ela fez lá uma reunião entre eles assim, e contratou a Transônibus por quase 1 milhão para fazer o transporte daqui, mas isso por um ano. Assim, para fazer o transporte local dos alunos. Dado que quando valeria a pena fazer uma licitação, sai mais barato do que você mesmo fazer o transporte. Mas era muito mais barato fazer, né? Inclusive, como sindicato, como conselho, a gente teve que se meter nisso para embarrear isso daí, a gente conseguiu, né? E aí se manteve lá o dinheiro que é para o Fundeb, para as coisas do Fundeb. Mas esse interesse específico, ele continua sendo o interesse da maior parte da Baixada. Aonde a Simone mora, em Volta Redonda, é um outro problema, porque lá, por algum motivo muito estranho, os alunos de escola pública pagam passagem. Ou seja, a acessibilidade lá é mais complicada ainda. E tem muita gente que não termina o ensino médio lá, porque as escolas que têm ensino médio, geralmente elas se concentram no centro, né? Se não está aí, se eu estiver errado, você pode dizer. Geralmente as escolas de Volta Redonda estão no Conforto, no centro em si, né? 24 de abril, Conforto, Ponte Alta, no centro de Volta Redonda. E aí o pessoal que mora em bairros mais pobres, como o Padre Jorge, por exemplo, acabou o ensino fundamental, eles não têm como pagar, porque às vezes as pessoas têm mais filhos, né, do que o pessoal tem 3, 4, 5 filhos, não tem como pagar passagem para todo mundo. Essa acessibilidade tira a acessibilidade deles também de educação. E esse indicador, esse índice, né, ele tem como indicador, ele também tem esse acesso à educação, se as pessoas estão conseguindo ir para a escola. Porque, infelizmente, transporte tem a ver com isso, tem a ver com tudo. Né? Por isso, venham estudar mobilidade urbana também decente. Mas eu falei muito hoje, gente. Eu não falo mais, tá? É só isso. Tá ótimo, Otávio. Já ficou. O convite está aí para todo mundo. Mas é importante mostrar que o tema de mobilidade urbana é tão importante assim. Acho que seu trabalho tem o grande mérito de ser extremamente relevante socialmente e para a Baixada Fluminense, né? Onde você trabalha, onde você mora, onde está situada a universidade. Então, é um tipo de trabalho que é muito representativo do que a gente tem como objetivo no programa, de construir conhecimento na Baixada Fluminense, pensando nos problemas da Baixada Fluminense. Então, parabéns, Otávio, muito, muito bem pensado e executado até o momento, né? Então, torcemos aí
para até o final você continuar na mesma linha. Mais alguém tem alguma questão para o Otávio, gente? Acho que a importância, Otávio, a gente já deixou aqui mais do que claro da importância do tema, né? Acho que todo mundo, como morador do estado do Rio, né, já passa diariamente ou já passou em algum momento por alguma situação difícil, né, relacionada ao transporte. E esse tipo de relato, né, da ligação do transporte com as outras áreas, né, com saúde, com educação, com segurança, né, como que dá para estender muito. Eu acho que algo interessante também do seu trabalho é a natureza dos seus dados, né, você trabalha com dado numérico, com dado geográfico, que é diferente também do dado textual, que é o que tem muito trabalho com dados textuais, mas também é legal ver, além da questão temática, é diferente também a natureza dos seus dados, né? E eu acho que o fato de você, né, ter essa formação em contábeis também já te atrai para querer entrar de cabeça nesses dados numéricos, nessas tabelas, nessa junção de índices que formam, de indicadores, desculpa, que se transformam em outros indicadores, que por sua vez formam índices. É legal também, porque isso mostra a sua formação também, né? Eu estava olhando ali, na hora que você falou de matemática, fiquei olhando para a Júlia, assim, né? Que, né, a formação dela lá em matemática também, então, tipo, é legal juntar isso, né, essas afinidades. Tipo, é a sua vida, é o que você vive, é o seu trabalho, mas também essas afinidades, aquilo que você busca na sua vida, né, que você se interessa, e aí gera trabalhos tão interessantes como esse, assim. Arrasou, parabéns. Espero conseguir te trazer para essa área. O Elias fez uma... Ele estava desenvolvendo, né, uma pesquisa sobre análise de sentimentos e transportes. Então, dá para fazer isso também. Tá? Por exemplo, tem lá um problema no trem, né? Quase todo dia, né, na Supervia. Aí tem um problema no trem. Aí o pessoal vai para redes sociais e vai falar isso. E aí tem toda uma análise disso também que é possível, entende? E dentro da sua área aí já tem como puxar a mobilidade também. Aí, está empenhado em fazer um grupo de pesquisa de mobilidade urbana, tá certo, Otávio? Eu fiquei pensando numa coisa aqui agora, Otávio. O seu trabalho também, de alguma forma, consegue capturar o transporte alternativo na Baixada Fluminense, que eu acho que que é um dado importante, que às vezes pode estar subterrâneo, né? Porque não passa, né, pelo registro na prefeitura. Então, se você tem alguma possibilidade, né, de trabalhar com transporte alternativo, principalmente o não regulado, pirata, né? Inclusive, isso foi um debate na semana passada entre mim e o Zamit, que é o meu orientador, e o Marcel, que é o co-orientador. Porque a gente estava lendo uma tese, né, que, na verdade, não, essa é a dissertação, que é da menina do Espírito Santo, Vitória Bahia, eu coloquei na referência. Ela começou a falar assim, ela tem um capítulo todo para falar de transporte alternativo. E aí a gente ficou assim, quais são as fontes desses dados? A gente até brincou, né? É o escritório do crime do Rio de Janeiro? Da onde que você vai tirar os dados do transporte irregular? Porque ele é regular, é por isso que... Aqueles caderninhos, né? Aqueles caderninhos que volta e meia, às vezes a polícia apreende alguma coisa, né? Isso. Inclusive o Marcel disse desses cadernos. Aí, após muito procurar, porque você lê um trabalho que deságua um outro trabalho, um outro, depois você junta um quebra-cabeça de uns 10 diferentes, aí você entende mais ou menos. Aí eu encontrei o guia, tem um guia desse índice que eu apresentei, que é desse guia, o IMUS. E aí, lá, ele dá fontes de dados possíveis e forma de captar dados. Então, alguns desses indicadores, a pesquisa é inteiramente exploratória. É ir para a rua e ficar lá numa via expressa, onde passa ônibus, olhando se vai passar uma van ou um mototáxi. E fazer essa análise durante alguns dias para conseguir fazer uma média
do transporte, da atuação do transporte regular na região. E aí isso vira um dado do indicador. Então, essa acho que vai ser, entre aspas, uma parte um pouco mais fácil, porque eu posso ir para a rua e fazer isso. Vai ser mais difícil do que conseguir acesso às repartições públicas que não têm os dados digitais, né? Por isso que eu coloquei como coleta de dados uma das grandes dificuldades, que no que novas turmas foram entrando, novos pesquisadores foram atuando com humanidades digitais, eu acredito que cada vez isso vai ficar mais simples, porque a gente vai, não só cada pesquisa vai gerar um repositório ou um guia para um repositório, mas como também talvez vá se criando essa cultura com o tempo de organizar ou dispor os dados de uma forma melhor, mais golfera ali, como a Eliane tinha colocado no trabalho dela. Que, inclusive, eu amei essa parte. Ó. O trabalho dela tinha que estar, assim, todo post por aí, porque se a gente tivesse os dados das coisas, seria muito mais simples. Só que, infelizmente, eu acho que a gente até conversou isso na semana passada, né? Não é interessante para boa parte dos governantes que esses dados estejam expostos. Porque, né, se a população sabe, né, por exemplo, um outro trabalho paralelo que eu estou fazendo é o dilema das cidades, né? Eu atrelo o CEP a uma realidade, a índices, a vários índices, indicadores, a realidade conjunta. Então, se você percebe que todos os CEPs, mais ou menos ao redor do seu, né? Ou seja, todas as ruas, mais ou menos ao redor do seu, tipo, tem água, e o seu não tem água, qual é o problema do seu? Por que o seu não tem água? Porque muitas vezes as pessoas acham que, tipo, é um problema geral, mas às vezes o problema é só do CEP dela. E aí isso tem uma questão histórica, tem uma série de outros fatores, mas que ninguém vai questionar se não souber. Se a pessoa acha que falta luz sempre que chove, mas é falta de todo mundo aqui, mas o de todo mundo que ela está dizendo é a rua dela, a rua do lado dela, a rua que ela consegue olhar pela janela. Mas às vezes passou ali 2, 3 ruas dela, nunca acontece esse problema. Então por que isso acontece aqui e não acontece ali? Essa questão dos dados poderia nos trazer uma análise diferente para isso. Mas, infelizmente, não há interesse. Eu acho que dava para fazer uma pesquisa só dessa questão de dados, que é o que o Leandro está fazendo. Também, né, dá para convencer a gente para lá. Mas hoje, né, como eu tenho que vender o meu peixe da mobilidade, venho para a mobilidade. A Eliane vai vender o peixe dela lá na biblioteconomia, entendeu? Você vende aqui e ela vende o dela lá para depois vir para cá. Rodrigo, o microfone está desligado. Tá ok. Não, estou perguntando se alguém tem mais questões para você, Otávio. Se ainda tem mais alguma dúvida. Ok. Bom, então fechamos hoje a apresentação. Parabéns, Otávio, parabéns, Eliane. Acho que vocês conseguiram, pelo menos, vender, então, o peixe de cada um dos temas, das sub-áreas. Talvez consigam mais pesquisadores aí para formar grupos. Mas acho que as apresentações foram muito boas. Vocês estão bem encaminhados para o processo agora de qualificação, de começar a escrever a dissertação efetivamente. E já estão bem.